As Escrituras revelam que somos filhos de Deus e também seus herdeiros. Precisamos entender o que isso significa, crer naquilo que nos foi disponibilizado, mas também compreender como desfrutar a herança. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nós vamos entender um pouco melhor nos próximos minutos essas verdades. Estou hoje na cidade de Marechal Deodoro, Alagoas, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que eu quero tomar como ponto de partida da nossa reflexão e que será também uma espécie de trilho para a nossa conversa é Gálatas capítulo 4, e eu vou ler do verso 1 ao 7. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Toda a ênfase de Paulo ao falar da adoção de filhos e de como isso nos remete a esse lugar de termos nos tornado herdeiros, ela é construída depois de uma alegoria que é apresentada. É quando nos versos 1 e 2, Paulo diz que o herdeiro, enquanto menor de idade, apesar de ser senhor de tudo, na prática, dentro de casa, em nada diferia de um escravo. Ou seja, legalmente era dono e senhor de tudo. Na prática não. Por quê? Ele diz que ele ficava debaixo do cuidado dos guardiões e administradores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Isso no Império Romano, em regiões diferentes, envolviam idades diferentes, mas muitas vezes a idade estabelecida pelo Pai ia de 16 até 26 anos. E até que chegasse àquela idade, apesar de legalmente ser dono de tudo, ele não podia usufruir. Qual era a razão pela qual um pai fazia isso? Para que o filho não desperdiçasse a herança por imaturidade. E quando no verso 3 o apóstolo Paulo diz assim também nós, ele está estabelecendo um claro paralelo. Nós também somos filhos, temos uma herança extraordinária, mas não poderemos acessar a herança plena, completa, sem que haja em nós esse elemento importantíssimo chamado maturidade. Sabemos que é importante crer para que nos tornemos filhos de Deus, é importante crer que há uma herança disponível, mas também é importante reconhecer que você não acessa a herança completa apenas com fé. A fé sempre estará presente, ela é a base de tudo, mas muitas vezes a Bíblia nos mostra a necessidade de fé e algo mais. Por exemplo, em Hebreus 6,12, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. A fé sempre está lá, mas a perseverança também é necessária para se herdar as promessas. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, no verso 5, ele diz: acrescentai a vossa fé. A fé já está lá, mas ele está falando da necessidade de acréscimos. E ele vai falar de outras qualidades e virtudes. Acrescentai a vossa fé, o conhecimento, o domínio próprio. E ele diz: se em vós houverem e abundarem essas coisas, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é fé e algo mais. Aqui o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele nos apresenta a necessidade de, juntamente com fé, temos o elemento maturidade. Quando olhamos, por exemplo, para a parábola do filho pródigo, nós vemos que o filho, por ter acesso à herança antes de ter passado por processos de amadurecimento, ele põe tudo a perder, ele dissipa tudo. Isso é um fato constatado ao longo da história, não importa o lugar, a região do mundo, as épocas, esse quadro sempre se repetiu. Certa ocasião, alguém mencionou para mim: olha, pastor, existe uma estatística que diz que ganhadores de prêmios milionários vão desperdiçar tudo em no máximo 2 anos, a maioria em menos de 1 ano. Essa pessoa olha para mim e diz: essa é a maior prova de que esse dinheiro é amaldiçoado. Falei: olha, eu não quero discutir a parte espiritual do dinheiro ganho num prêmio como esse, embora eu não esteja aqui nem defendendo nem fazendo apologia. Falei: mas tem também
um aspecto natural, né? Que é a mesma razão pela qual outras estatísticas mostram que filhos que são herdeiros de empresas que cresceram, prosperaram, às vezes até mesmo impérios bilionários, eles na próxima geração acabam colocando a perder tudo o que seus pais construíram. O motivo você vai ter em comum em todas essas questões, e nessa que estamos analisando, é que quando alguém é colocado na gestão de algo para o qual ele não tem maturidade, a probabilidade de que ponha tudo a perder é enorme. E quando a Bíblia diz que Deus não age diferente comigo e com você, eu e você precisamos reconhecer a necessidade, né, de, como diz Efésios 4:13, na NVI, até que todos cheguemos à maturidade, à perfeita maturidade. Precisamos crescer a ponto de alcançar a maturidade. E sem maturidade, Deus não nos permitirá acessar a herança completa. Há inúmeros textos ao longo das Escrituras que vão nos mostrando isso. Então, por exemplo, em 1ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele está falando daquele que almeja o episcopado, que deseja ser bispo. Ele diz, olha, excelente coisa almeja, mas não basta apenas ter a vocação. Ele vai apresentar a necessidade de qualificações, depois ele vai falar sobre a importância de ser aprovado, para somente em último lugar ser estabelecido. Entre aquelas qualificações de 1 Timóteo 3, uma delas que aparece no verso 6 é, não seja neófito, novo na fé. Por quê? O novo na fé não tem uma experiência genuína com Deus? É lógico que tem. Quando você olha a experiência de Paulo na conversão, ela é impactante, é profunda, é poderosa, mas ainda não teve tempo para amadurecer. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2 diz, desejem, como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual, a fim de que vocês cresçam para a salvação. Quando eu e você nos convertemos, apesar de, na idade cronológica, muitos de nós já sermos adultos, a Bíblia nos compara a um bebê recém-nascido. Espiritualmente, ainda há necessidade de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento, e nós vamos precisar do leite da palavra, né? Depois a Bíblia fala numa outra linguagem sobre aqueles que saem do leite, que é só para as crianças, e entram numa outra dieta que é o alimento sólido para os adultos. Mas nós também precisaremos de tempo. Ninguém amadurece sem tempo. Nos processos de Deus, o tempo é essencial, é fundamental. Há um certo momento onde o livro de Atos menciona um discípulo com a seguinte característica adjetivo, discípulo antigo. A ideia não era apenas chamá-lo de alguém idoso, mas mostrar que estava na caminhada há muito tempo. Ou seja, esse tem experiência, esse tem história, esse tem bagagem acumulada. Então, Jesus diz em Marcos, no capítulo 4, dos versos 26 a 29, o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente e ela germina sem ele saber como. Jesus fala do processo de germinação e diz, primeiro vem a erva. Ele diz, depois vem a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas somente quando estiver maduro é que se pode colher. Então todas essas etapas, uma semente que depois germina, né? O broto que surge terra fora, a planta crescendo, a espiga surgindo, ela vai encher de grãos até a hora em que se possa colher. Nós temos etapas e a soma dessas etapas envolve tempo. Ou seja, nenhum de nós alcançará a maturidade sem tempo. Muitas vezes nós queremos que tudo aconteça de modo instantâneo, o mais rápido possível, mas quando falamos do reino de Deus, é comum ver Deus fazendo promessas às pessoas que viveram o cumprimento delas, mas quase nunca de forma rápida, acelerada e nem tampouco instantânea, porque o tempo é uma chave no processo de amadurecimento. Por outro lado, se questionarmos, só o tempo é tudo o que precisamos para amadurecer? E a resposta também é não. Porque no livro de Hebreus, no capítulo 5, o escritor diz o seguinte, no verso 11, a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Então no verso seguinte, o 12, ele diz, pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Quando ele diz em função do tempo decorrido, ele está dizendo, gente, o tempo passou, esperava-se que vocês tivessem crescido, né? Esperava-se que vocês hoje fossem mestres ensinando outros, mas além de não estarem ensinando, vocês têm que ser ensinados de novo os mesmos rudimentos. Então, sem tempo não há maturidade, mas só o tempo também não garante a maturidade. E o que é que nós precisamos entender é que juntamente com o tempo, Deus quer trabalhar a combinação de um outro elemento que eu gosto de chamar de processos.
Em Tiago, no capítulo 1, dos versos 2 a 4, nós lemos: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Nós precisamos chegar lá e chegaremos por meio de processos que envolvem provação da fé, que vão trabalhar em nós a perseverança, que vão gerar em nós esse desenvolvimento da paciência e outras virtudes, e precisamos entender, né, que muitas vezes o processo pode ser doloroso. No entanto, quando finalmente alcançamos o resultado, vale lembrar que a alegria do resultado final, ela pesa mais do que qualquer dor do processo. Em João 16, Jesus fala que quando a mulher grávida está para dar à luz, ela sente tristeza. Mas logo depois que o filho nasce, ela já não lembra da tristeza pela alegria de ter chegado um filho no mundo. Eu e você enfrentaremos processos, os processos podem ser até mesmo dolorosos, mas eu e você precisamos entender que o resultado final justifica. E o Deus que nos ama, porque não quer nos poupar do resultado que os processos, né, produzirão em nós, ele também não vai nos poupar do desconforto que eles podem produzir. E sem esse amadurecimento, jamais acessaremos a herança completa. Como diz aquela advertência comum em medicamentos: mantenha fora do alcance de crianças. A mesma verdade vale para a herança completa. Deus não pode entregá-la na mão de crianças. E se eu e você não nos submetemos aos processos e crescemos, jamais acessaremos a herança completa. Então que possamos entender não só o que é herança, quão gloriosa ela é, mas como se desfruta por meio de processos de amadurecimento. E que em vez de lutar contra, possamos cooperar com Deus em plena confiança de que Ele sempre extrairá de tudo o que passamos o melhor para cada um de nós.